Muito bem, a gente muda de assunto agora para falar sobre eleições municipais, porque começou a campanha eleitoral para a disputa das prefeituras. Aqui em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos despontam como os favoritos, segundo os institutos de pesquisa, enquanto Pablo Marçal, José Luiz da Atena e Tabata Amaral aparecem logo na sequência. A gente já viu aí o início das campanhas, os números sendo divulgados pelos seus candidatos, carreatas, pessoas ali cercando os candidatos em imagens nas suas redes sociais. É muito pastel com caldo de cana até o fim desta eleição. Debates também acontecendo, isso em todo o Brasil e, claro, com o protagonismo da eleição de São Paulo, a maior cidade do país. Diogo da Luz, como é que você vê o início dessa campanha, que agora é mais curta, já há alguns anos, campanha de 45 dias. E aí? Curta e totalmente diferente do desenho que tinha 2, 3 meses atrás, né? Muitos diziam, essa campanha já está resolvida, vai ser Boulos e Ricardo Nunes no segundo turno, e o Ricardo Nunes ganha do Boulos e não tem mais o que discutir. Aí entraram da Atena e principalmente Pablo Marçal. Para muitas pessoas, o Pablo Marçal veio só para conturbar, só para ofender, só para agredir, mas ele é o que mais está conseguindo tirar proveito nesse início de campanha. Gostem dele, não gostem dele. Ele entendeu que os debates feitos até agora na Bandeirantes e principalmente no Estadão são vistos por pouquíssima gente e não decidem eleições. Mas ele também entendeu que dos debates dá para fazer cortes muito fortes para a internet. Então, enquanto o Estadão conseguiu ter uma visibilidade para 100, 200, 300 mil pessoas no máximo e só formadores de opinião, muitos deles que já tinham seu voto decidido, ele conseguiu fazer 60 milhões de pessoas assistirem os seus cortes nas redes sociais. Alguém vai dizer, mas não é todo mundo que vê redes sociais. 60 milhões de pessoas é 5 vezes a população da cidade de São Paulo. Portanto, todo mundo viu mais de uma vez e comentou com sua tia, sua avó, seu primo, aquele que não acompanha a internet. E Pablo Marçal está, sem dúvida, na boca de todo mundo e, como eu já disse anteriormente, ele botou fogo nesse parquinho e pode mudar o quadro das eleições. De outro lado, a gente vê que Ricardo Nunes, que tem a máquina na mão, que vem ainda em vantagem, que tem em princípio e ainda é o favorito, e tem em princípio a vantagem, a possibilidade grande de chegar no segundo turno, ele tem reagido às vezes um pouco titubeante quando apertado, e ele tem mais a perder do que a ganhar. Mas aí, Diogo, tem um ponto que, claro, o Pablo Marçal está conseguindo, de forma muito inédita, ocupar a questão das redes sociais. Eu nem digo muito inédita, porque isso já foi repetido pelo Jair Bolsonaro em 2018, só que, na minha opinião, com um apoio muito mais maciço do que o Pablo Marçal. Ele comemora a relevância que ele ganha nas redes sociais, por exemplo, após os debates. Mas as menções que ele tem não necessariamente são apoio. É claro que um candidato que ele é mais meme, como o Pablo Marçal, ele vai gerar um interesse maior no ambiente virtual. Eu concordo que ele está fazendo, assim, algo a ser, inclusive, estudado pelos estrategistas políticos. Mas eu discordo que isso necessariamente se converterá em voto e em apoio. E nesse ponto, existe uma tradição aqui na capital paulista de que candidatos mais moderados, candidatos que conseguem expor melhor as suas propostas, trazer um plano de fato para a cidade, são aqueles candidatos que conseguem um apoio melhor. E nisso o Pablo Marçal, aliás, não vou nem restringir só o Pablo Marçal, né? Porque assistindo aos 2 debates que eu tive a oportunidade de assistir, infelizmente nós vimos pouco debate sobre a cidade e muito um debate pautado por ataques pessoais. Mas mais hora, menos hora, algum plano tem que ser apresentado ao cidadão paulista. Mais hora, menos hora, esses candidatos serão sabatinados por instituições como o Rotary Club, por exemplo, na associação comercial. Mas, Diego, só um detalhezinho. E essas pessoas pedirão respostas concretas. Não tem como ficar, né, assim como diz o próprio Pablo Marçal, né? Uma hora ele vai ter que dizer o como. Ele vai ter que chegar no como fazer. Só um detalhe rápido. Se fosse realmente proposta que a população estivesse querendo ouvir nesse momento, o debate estaria sendo entre o prefeito Ricardo Nunes
Nunes e a Tabata Amaral. São os dois que falam mais de propostas. E ela fala muito mais do que ele e tem um caderno completo pronto. O Pablo Marçal entendeu que neste momento as pessoas ainda não querem discutir propostas. Mas aí que tá, será que em algum momento ele vai virar essa chave? Ele vai trazer propostas? Aí é a questão que nós veremos. Porque mas assim, eu não posso dizer o que acontecerá amanhã, o que eles farão, mas hoje o quadro é esse. Eu não sou um engenheiro, eu não sou, enfim, um técnico nessa área, na área do transporte público, por exemplo, mas eu não imagino como ele executará um teleférico, um cinturão de teleférico entre as favelas de São Paulo, ou vai edificar um prédio de 1 quilômetro de altura. Isso aí, para quem sabe um mínimo a respeito de obras públicas, de engenharia, sabe que isso não é possível de ser feito. Mas posso fazer E ele vai ter que apresentar. O próximo capítulo a gente vai ver daqui a pouco. Neste primeiro capítulo, nesse prefácio, melhor dizendo, ele largou disparado na frente. Os próximos capítulos ele vai ter que mudar, inclusive porque a relação dele com as mulheres ainda não está muito palatável. Diz ele que vai mostrar a relação com sua filha, sua esposa, sua mãe, suas amigas, e vai mostrar que ele tem uma ótima relação. Nesse momento ainda não. Temos que esperar o próximo capítulo. Fala. Eu posso fazer justiça aqui? O Pablo Marçal ganhou muita qualidade em termos de estratégia e vem afinando o seu discurso nos últimos dias. Ele trocou de estrategista político. Vou fazer justiça aqui com o nosso sempre colega de bancada, o Ilcinho Pedroso, que tem cumprido esse papel nos últimos dias, e a gente tem visto que nos últimos dias ele já traz propostas, vou usar o termo que você usou que eu gostei, mais palatáveis, propostas mais próximas à realidade da nossa população. Mas eu concordo com os dois, com as ponderações dos dois. De fato, a população da cidade de São Paulo sempre teve essa preocupação com propostas, mas é uma preocupação que só se mostra, só aparece nos últimos 10 dias de campanha. Até lá a gente vai acompanhar essa polarização, nós acompanharemos discussões calorosas, mas poucas informações que demonstrem o que pensa cada um dos candidatos. Eu quero saber o seguinte de vocês aqui, vocês quatro. Vamos começar com a nossa professora Priscila. Ouvi uma vez que o resultado de uma eleição está intimamente ligado com o número de mãos que você aperta durante o período de campanha eleitoral. Aqui nós estamos vendo algo peculiar nesta campanha, Priscila. Nós estamos vendo os views. Como é que se converte aperto de mão em voto e como é que se converte os milhões de views em votos também? Você acha que essa eleição vai ser uma eleição diferente em razão de termos um influencer participando? E como que os outros candidatos devem lidar com isso, reagir? Eu não acho, eu tenho certeza. Já falei até aqui no Linha de Frente, vou repetir. Debate é muito importante para nós que somos curiosos, queremos olhar a postura do candidato, tem a sua relevância, tem o seu público, é pregar para convertido, certo? O debate, Cuba, é pregar para convertido. Eu dificilmente conheço alguém que fala, nossa, aquele candidato mudou o meu voto porque eu assisti ao debate. Ele é relevante, veja, deixa eu deixar bem explicitado. Ele é muito relevante, até porque a gente só tinha os debates para nos basearmos, né, nos nossos candidatos, nos nossos planos. Só que o mundo mudou, não foi a eleição. Exato. O mundo mudou. E o que aconteceu? O Pablo Marçal, no início, ele queria que falasse dele. Falassem bem ou falassem mal. E neste ponto, ele conseguiu. Por quê? Porque ele fazia os recortes e não vem ao caso, porque a gente já debateu isso aqui muito. A gente falava que ele não tinha plano, enfim, mas o nome dele estava rodando, incomodou e ele chegou até o terceiro. Então, a gente vê que a eleição é diferente, sim. É claro que as redes sociais, ele não vai ter só pessoas votando nele, mas eu vou te falar uma coisa. Quando um vídeo dele vai lá para os buscados, alguém ouve, o vizinho falou, você viu? Ele falou isso, ele mostrou a carteira para não sei quem. É o boca a boca, e tem a junção do vídeo. Eu não acho que é uma coisa isolada, tá? Eu acho que vai ser o vídeo, aquele que é o convertido que vai falar para aquele que quer ser convertido no sentido de mudar a sua opinião, mas as redes sociais, eu vou insistir, vai ser um diferencial, tanto vai ser um diferencial que os outros candidatos me parece que já estão fazendo, não igual, porque ele tem uma questão muito à frente, mas já estão fazendo mais ou menos um mecanismo de pulverizar esses personagens, de aperto de mão, de mostrar, de fazer recortes, como ele iniciou lá no comecinho. Agora, você sabe que eu ouvi de alguma vez também que rede social é pregar para convertido. Exato, o viés de confirmação e tal. Depende, né?
a minha rede social vai para os meus seguidores, mas alguém que tem milhões de seguidores e milhões de views, a rede entrega mais. A rede faz aparecer. Se abre a geladeira, tem um corte do Pablo Marçal na sua geladeira. Não é? Isso mesmo. Não é? Mas eu tenho um entendimento diferente nesse sentido, Koba. Eu acho que a rede social é uma janela. Nesse ponto é evidentemente que a maior janela, quem tem, é o Pablo Marçal. Mas quando a gente olha para dentro de uma janela, a gente precisa enxergar algum conteúdo. Então, a rede social é o aperto de mão. Mas aí, a partir desse aperto de mão, o que o Pablo Marçal vai entregar de conteúdo para o eleitorado paulista? Essa é a grande incógnita. E considerando, toda a narrativa que ele traz, por exemplo, ele tenta se vender, até então, como um candidato bolsonarista. Olha, eu sou um candidato bolsonarista, mesmo sendo repelido tanto pelo Bolsonaro, quanto pelo governador Tarcísio. O governador Tarcísio ontem fez até uma brincadeira com um fato polêmico da vida do Marçal, disse que a cidade de São Paulo não é uma montanha para que nós arrisquemos a vida das pessoas, fazendo alusão ao episódio de que Pablo Marçal levou alguns seus seguidores para uma trilha numa montanha e acabaram tendo que ser resgatados. Enfim, então a gente precisa ver o que as pessoas... Claro, Pablo Marçal vai chegar em milhões de pessoas, vai chegar em milhões de paulistanos, mas a partir do momento que ele chegar, o que esses paulistanos vão enxergar para dentro dessa janela? Então, eu acho que essa é a grande questão e, mais uma vez, eu coloco, historicamente, o eleitor paulista, ele busca propostas. Quais serão as propostas de Pablo Marçal? Falando em propostas, o Diogo da Luz, a gente viu uma performance no primeiro debate, naquele debate da Band, que, por tradição, é a emissora que transmite o primeiro debate das eleições já há muitos anos, uma grande expectativa em relação aos outros candidatos também. Por exemplo, José Luiz da Atena, jornalista, comunicador há tantos anos, na sua própria casa, na Bandeirantes, onde ele se consolidou ali como o dono do Brasil Urgente, né? Ele não teve uma performance tão boa, foi cobrado por isso, não só pelos seus eleitores, mas esta falta de performance, essa performance tão abaixo também foi evidenciada pelos outros candidatos. Você acha que... Como você avalia a performance do comunicador em comunicação no debate? Foi, em princípio, Koba, estarrecedora a participação dele, mas se a gente entender que ele sempre foi um comandante de programa, um cobrador de trabalhos, de serviço, ele estava com a rédea na mão, com a rédea e o chicote na mão, em cima de um cavalo manso, porque estava do outro lado da televisão e ele podia falar da maneira que ele quisesse e a pessoa não podia reagir direto. Dessa vez, ele estava como provocado. Ele mostrou, inclusive, um certo destempero emocional em algumas vezes e acho que ele entrou com um teto e tende muito mais a cair do que a subir. E no outro debate, o debate do Estadão, que fez uma pesquisa interna, ele mostrou, como disse o Diego, que, do ponto de vista de propostas, quem ganhou aquele debate foi Tabata Amaral, porque tinha mais propostas. Qual o debate? O debate do Estadão. Do Estadão, que fez uma pesquisa interna logo depois. Ela ganhou o debate até pelas propostas, enquanto outros discutiam. Ela aumentou intenção de votos, mas ela ainda está muito atrás, tem que aumentar demais. Agora, o que o Pablo está conseguindo que os outros não entenderam ainda? Ele não está discutindo propostas, mas ele está pautando até o presidente Lula. Ele pautou todos os candidatos. Ele fez o Boulos perder a cabeça com ele e essa cena viralizou em todos os lugares. Ele fez o presidente Lula de graça no dia seguinte, numa entrevista no Rio Grande do Sul, para falar de outros assuntos, dizer que ele alertou o Boulos para que o Boulos não faça mais isso, não caia na esparrela, etc, etc, etc. Ou seja, o presidente Lula caiu na esparrela e, com isso, mais uma vez, Pablo Marçal saiu das redes sociais e foi para toda a rede de televisão e na imprensa escrita também. Você sabe, Priscila, que um dos candidatos que me chamaram a atenção foi o próprio prefeito Ricardo Nunes, nesse primeiro debate. Porque há muita crítica sobre o Ricardo Nunes sobre a sua falta de trato com a comunicação. Inclusive, uma fraqueza explorada pelos outros candidatos também, inclusive com cortes em redes sociais e tal. Mas nesse primeiro debate, para muitos analistas com quem conversei, inclusive, ele saiu como um dos melhores debatedores. Toda pergunta que lhe faziam, ele tinha a oportunidade de falar números, e aí ele falava os números da saúde, números do transporte, números
números. É muito um estilo tucano de fazer debate, né? Os tucanos de antigamente, a Cássio pode me confirmar, iam com os números decoradíssimos, assim, a respeito de cada uma das áreas. Então, geralmente, por estratégia, se faz uma pergunta em específico e se responde no aberto com os números. E o Nunes foi muito bem, para muitos desses analistas, dessa maneira. Koba, eu assisti ao debate, eu concordo. Eu tava, na verdade, falando, nossa, ele não vai reagir, porque a gente até tinha falado que eles vão pegar mais firme nele, porque ele tá à frente, né? Mesmo tecnicamente empatado. E foi o grande alvo do debate. Foi o grande alvo. E eu acho que ele se saiu muito bem, ele estava mais preparado, porque ele tinha dados. Tá? O Marçal, e aqui vou fazer uma extensão da colocação. O Marçal, ele só ficou neste debate afrontando, então ele não tinha nenhum plano, ele não falava de estatística. E é como eu disse, falem bem, falem mal, mas queriam que falassem dele. Tanto é que o Diogo trouxe aqui que houve, né? Até o presidente Lula falou. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, ele é mais ponderado. Então, eu achei ele um pouco mais ponderado. Muito embora tenham tido aquela pergunta, né? Que eles reativaram a respeito da violência, mas eu acho até que ele respondeu bem. O que me causou surpresa foi o Datena. E até me mandaram mensagem que o Datena estava muito parecido com o Joe Biden. Porque ele estava, e com todo respeito ao presidente, né, Joe Biden, eu digo no sentido dele não poder, não estar reagindo, não estar revidando. E agora eu estou me chamando a atenção, que eu estou me lembrando no dia desse debate, que o apresentador cortou, porque a fala dele já tinha passado, do tempo, extemporânea, né? E ele não se conformou, Koba. Ele estava parecendo que ele, eu não sei se vocês assistiram a isso, e aquilo eu falei, gente, ele tá achando que ele é o apresentador, bateu boca com o apresentador, desmerecendo o corte, né? Então achei que ele estava perdido e nesse caso eu concordo que o prefeito, mesmo não era o que eu estava esperando, mas eu acho que ele saiu à frente, porque ele trouxe elementos, ele estava parecendo estar mais preparado para o debate. Ricardo Nunes e o Boulos também foi elogiado, a Cássio Miranda. É uma guerra. Mas o Boulos foi elogiado diante do que já se esperava, né? Ele não se distanciou muito, por exemplo, da sua performance nos debates às eleições que disputou há 4 anos também. Política é uma guerra e, como toda guerra, ela tem várias frentes de batalha. E uma das principais frentes de batalha numa eleição, ultimamente, é a questão das narrativas, da forma como você conta determinada história. E o Ricardo foi muito bem preparado. Fiz menção ao Ilcim, eu vou fazer menção aqui ao Duda Lima também, que é o estrategista político do Ricardo. O Ricardo foi vacinado em relação ao storytelling, a estratégia dos seus adversários. Há uma corrente do storytelling chamada de galope de Gish, G-I-S-H, onde um debatedor vai jogando informações ao Léo e quem está debatendo com ele não consegue responder essas informações. O Ricardo sabia que os seus adversários usariam, principalmente o Boulos e o Marçal, usariam essa estratégia. Então ele propositadamente foi treinado a pausadamente, de forma calma e de forma ponderada, responder essa avalanche de informações através de dados e através de conquistas da sua gestão. Então ele foi para o debate, não é que ele adquiriu essa característica nos últimos dias. Ele foi treinado e muito bem treinado para isso. Como seus adversários têm diversas características que usam no dia a dia, que eles foram treinando ao longo do tempo para que eles conseguissem usá-las. E verdade seja dita, ele está na gestão, ele conhece o dia a dia da gestão, ele tem as informações da gestão. Então nada mais natural que ele faça uso dessas informações para contra-argumentar os ataques que lhe são feitos. Fala, Diego. Não, era só pra fazer um ponto. Eu concordo com tudo que você disse, Cássio, mas a mesma coisa a gente já não pode dizer do bom desempenho do Boulos, né? O Boulos, de fato, foi bem no primeiro debate. Só que eu acho que o bom desempenho do Boulos está muito mais ligado a uma ineficiência dos adversários em apontarem os pontos que são mais críticos, como as posições do Boulos enquanto parlamentar a respeito da segurança pública, que é o grande tema, a própria questão do apoio que ele prestou à Venezuela, o apoio que ele prestou historicamente ao grupo Hamas também foi muito mal abordado pelos adversários. Então eu acho que o bom desempenho do Ricardo Nunes de fato vem de um preparo muito, muito grande que ele teve para esse debate.
Já o bom desempenho do Boulos da ineficiência dos seus debatedores em apontarem os seus pontos mais fracos. Mas você sabe que aí eu vejo um mérito do Boulos, na verdade, porque ele foi perguntado sobre essas questões sensíveis. Ele só não respondeu e passou despercebido. Então, na verdade, chutaram no gol. Ele aqui não foi na bola, ele não saiu na foto. É uma escolha também do cara se ele vai responder ou não essa questão e se vai tornar isso ou não um assunto, né, Acácio? Porque a gente falou tanto do Boulos numa posição desconfortável, mas é da estratégia política dele, e ele sempre se preparou para enfrentar uma eleição polarizada entre ele e o Ricardo Nunes. De repente entram outros atores, é nítido que ele está perdido um pouco em relação a esses outros atores. A questão dele com o Marçal, com a carteira de trabalho, a postura dele em relação à Tabata. Se a gente olha os diálogos entre o Boulos e a Tabata, com o jeitinho dela, superou o Boulos em todos eles. Então ele também está desconfortável com isso, né? Ele não esperava esse papel de atacado. Ele esperava cumprir um papel de quem está atacando o tempo todo. Por isso porque ele é a oposição, né? Exato. Ele é a oposição ao Ricardo Nunes. Concordo muito com isso. E concordo também quando você disse que o Ricardo Nunes é quem fala melhor da cidade, sem dúvida. Ele conhece a cidade, ele conhece números, ele está acostumado... Mas é obrigação também, né? É obrigação, sem dúvida alguma. Mas eu volto a dizer, se for para discutir a cidade e as ideias, aí o debate fica entre Ricardo Nunes e Tabata Amaral. Só que o que o Ricardo Nunes está errando bastante é em outros assuntos. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro fez uma crítica ao Ricardo Nunes, o Eduardo Bolsonaro fez uma crítica forte ao Ricardo Nunes por ter feito um vídeo apoiando a Joyce Hasselman, e essas críticas fizeram com que, inclusive o ex-presidente Ricardo Bolsonaro disse que o Marçal tinha boas qualidades, na mesma fala. Aí o que faz Ricardo Nunes? Ele não fica nem do lado do Bolsonaro, nem contra o Bolsonaro, no meio do caminho. Essa posição que transmite a insegurança para o eleitor, que, independendo do eleitor ser bolsonarista ou não, acaba fazendo se afastar do Ricardo Nunes. Eu acho que a insegurança aí não é nem do prefeito, eu acho que é mais uma insegurança do ex-presidente Bolsonaro, né? Que, enfim... Mas o que importa não é a minha opinião, e sim a do eleitor. Declarou o apoio e, enfim, eu não acho que isso fica mal pro prefeito Ricardo Nunes. Na minha opinião, isso fica pior pro presidente, que a palavra um apoio, vai lá na convenção, discursa na convenção, pede o voto pro seu candidato e depois no curso do processo vai apontando, olha, não é o candidato dos sonhos. É a visão do eleitor. O eleitor eu concordo com você nesse ponto. De insegurança do prefeito Ricardo Nunes. Posso colocar, eu acho que essa questão, essa relação Bolsonaro-Ricardo Nunes tem dois fatores aí. Primeiro, de fato, o Marçal está muito mais próximo ao Bolsonaro que o Nunes, mas o Marçal olha para 26 muito mais que para 24, e olhando para 26, ele mira numa fatia do Bolsonaro sem combinar com o Bolsonaro, o que causa todo esse descontentamento. O descontentamento do Nunes, do Bolsonaro com o Nunes é outro. O Ricardo trata muito mais o Tarcísio como um ativo que o Bolsonaro. Isso tem gerado uma ciumeira. Vocês podem reparar que o Ricardo está muito mais com o Tarcísio nas imagens, ele usa muito mais a imagem do Tarcísio que a imagem do Bolsonaro. Isso causa um incômodo no Bolsonaro também. Mas é porque, imagino eu, que para o Ricardo Nunes é muito mais fácil você querer se aproveitar do bônus do bolsonarismo, que vem junto com o Tarcísio, e não sofrer com o ônus do bolsonarismo, que é a rejeição. E aí, falando em rejeição, Bolsonaro tem mais rejeição que o Tarcísio, por motivos que todos já conhecem. É uma pessoa que está mais tempo exposta, é uma pessoa que está há mais tempo na mídia, enfim. O Tarcísio, ele entrou na vida política, pelo menos para cargos eletivos, agora, já se tornando o governador do estado de São Paulo. Eu quero saber de vocês o seguinte: se vocês fossem os estrategistas da campanha do Ricardo Nunes, estamos aqui questionando de quem é a insegurança. A insegurança é do Ricardo Nunes, de não se posicionar nem para um lado nem para o outro, nem cravar ser bolsonarista, nem se afastar deste selo, ou é do Bolsonaro? Quero saber de vocês, como estrategistas do Ricardo Nunes. Você pediria para o Ricardo Nunes se cravar um bolsonarista, ou meu querido Diogo da Luz? Não pediria. Você não acha que ele está fazendo o que se espera nesse momento, diante do cálculo político de apoio e rejeição? Sua pergunta? O Tarcísio já se cravou bolsonarista? Pois é. Mas eu diria nem uma coisa nem outra. Acho que ele não deveria se declarar bolsonarista, nem se deveria se declarar contrário ao bolsonarista. Ele deveria
aceitar o apoio, mas transmitir firmeza, dizendo rapidamente, eu não vou perder tempo discutindo esses assuntos, eu só vou falar da cidade, mas transmitir a firmeza. Eu insisto, às vezes, o eleitor não sabe nem qual assunto está sendo discutido, mas ele tem a percepção da voz mais rouca, da voz mais oscilante, mais baixa ou mais alta, de um destempero, e é essa sensação que muitas vezes tira uma enormidade de votos da pessoa. O que está faltando ao Ricardo Nunes é firmeza nas suas posições. Não é este ou aquele lado, mas firmeza nas suas posições quando fala. Koba, eu não determinaria que ele falasse, olha, eu sou bolsonarista, e nesse ponto eu acho que anda certo a campanha. Por quê? Porque ele quer os louros, ele quer o bônus do eleitor do Bolsonaro, mas ele também caminha, isso é a minha opinião, claro, caminha para quem quer que venha chegar. E se ele cravar, sou bolsonarista, diante da rejeição, ele acaba afastando eventual centro para a esquerda. Agora, é claro que a gente tem que lembrar que o fato dele cravar o bolsonarismo, ou na verdade deixar de fazê-lo, isso favorece uns candidatos. Por quê? Porque tem gente que é a favor do presidente Bolsonaro, onde quer que ele esteja, com quer que ele vá. E nesse sentido, o Marçal cravando para a direita, cravando para o bolsonarismo, ele tem tirado votos, e a gente tem percebido isso, dele tirar votos desse eleitorado que quer uma decisão. Então, nesse ponto, ser murista tem o seu pró e o seu contra, e eu penso que se ele não fala, e ele não vai falar, ele não vai cravar e dar as mãos para o Bolsonaro. Ele respondeu aqui no Direto ao Ponto que ele é ricardista. É isso. Claro que uma ou duas semanas depois do Marçal responder que é marçalista. É isso. Ou seja, ninguém está assim muito explícito nesse posicionamento. Porque se ele falar, e claro, ele está querendo os louros, a gente sabe disso. Então ele fala assim, olha, até onde eu posso falar que sou Bolsonaro, os votos vêm. Mas o Bolsonaro queria mesmo, de papel passado, sair de mão dada com o Ricardo Nunes, né? Queria? Tá, eu imagino que sim, porque essa cobrança... saiu, né? Essa cobrança aí de pública do Joyce. Bolsonaro em relação a Joyce, alguns elogios para o Pablo Marçal, são alguns símbolos de uma cobrança. Vocês não acham nessa relação? Eu acho ou não? que sim, tanto é que o Nicolas, não sei, ele nem quis, me parece que ele não quis fazer vídeos, né, para a campanha do Ricardo Nunes, já pensando nessa traição mínima aí, digamos assim, não sei se é essa a palavra. A questão da Joyce é muito mais fígado dos filhos do que do Bolsonaro. Porque a Joyce foi uma bolsonarista de primeira hora, depois, por razões políticas, acabaram se afastando, mas eu não vi críticas do Bolsonaro em relação a isso. Eu vi críticas dos filhos que depois recuaram, inclusive, porque política se faz com racionalidade, quanto mais força eles dão para o Marçal, mais o Marçal atrapalha os planos deles em 2026. Agora, o Ricardo saiu de mãos dadas com o Bolsonaro. Se você olha todas as imagens que eu vi da convenção do Ricardo, o Bolsonaro foi o principal ator. Inclusive, estavam todos com camisas que remetiam ao bolsonarismo. Tanto que não estava nem usando a cor do MDB, né? Ele está usando cores que refletem a bandeira do Brasil. Eu acho que no fim disso tudo, Nelson, o que vai determinar realmente é se o eleitor paulista vai votar no candidato que é bolsonarista ou no candidato no qual o Bolsonaro vai determinar o voto. E tem uma diferença significativa. Enfim, eu acho que o Bolsonaro não tem como escapar de um acordo político do porte do acordo que foi feito com o Ricardo Nunes. Ele indicou o vice da chapa. É claro que com a indicação, o PL também terá a sua cota num eventual governo de indicações de secretarias municipais, de cargos dentro da máquina paulista, que também é uma máquina gigantesca. A cidade de São Paulo é o terceiro maior orçamento do Brasil. Perde somente para o orçamento do estado de São Paulo e para o orçamento da União Federal. Então, o acordo político feito aqui na cidade de São Paulo é um acordo muito grande. E nesse ponto, o Ricardo Nunes nem tem condições de se declarar um bolsonarista. O Ricardo Nunes tem 12 partidos na sua base de apoio. Então é uma candidatura encampada por uma frente ampla de partido, né? Resgatando aqui o termo que já foi utilizado pelo presidente Lula nas eleições presidenciais. Então, eu acho que se encaminha sim. Vamos ter que ver o que o eleitor mais bolsonarista vai tomar por opção. Ou o candidato mais próximo do Bolsonaro, ou o candidato no qual o Bolsonaro pedir o seu voto.